eu sou Matheus e quero falar sobre Carlos Drummond de Andrade. Nasceu em Minas Gerais, em uma cidade cuja memória viria a permear parte de sua obra, Itabira. Posteriormente foi estudar em Belo Horizonte e Nova Friburgo, com os jesuítas no colégio. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Formado em farmácia com Emílio Moura e outros companheiros, fundou a revista para divulgar o modernismo no Brasil, no mesmo ano em que publica a primeira obra poética Alguma Poesia. O seu poema sentimental é declamado na Conferência Poesia Moderníssima do Brasil, feita no curso de férias da Faculdade de Letras de Coimbra, pelo professor da cadeira de Estudos Brasileiros, Dr. Manuel Souza Pinto, no contexto da política de difusão da literatura brasileira das universidades portuguesas. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o olvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Sua vida, Drummond foi funcionário público, embora tenha começado a escrever cedo e prosseguindo até seu falecimento, que se deu em 1987, no Rio de Janeiro, 12 dias após a morte de sua única filha, a escritora Maria Julieta Drummond de Andrade. Além de poesias, produziu livros infantis, contos e crônicas. Não amei bastante meu semelhante, não catei o verme, nem curei a sarna. Só proferi algumas palavras melodiosas tarde, ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo como do os cárter. modernistas, segue a libertação proposta por Mário e Oswald de Andrade, com a instituição de verso livre, mostrando que este não depende de um metro fixo. Se dividimos o modernismo numa corrente mais lírica e subjetiva e outra mais objetiva e concreta, Drummond faria parte da segunda, ao lado do próprio Oswald de Andrade. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero, há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. É necessária uma certa emoção que você, ao mesmo tempo, se entrega a ela e a controla. Compreendeu? É um jogo assim curioso, em que você sente, no meu caso particular, eu sinto isso, uma certa necessidade de escrever uma coisa que possa ser considerada verso. Eu não sei se aquilo vai continuar, se eu terei o impulso consequente para prosseguir, ou se aquilo vai ser travado de repente. Às vezes quando a pessoa bate na porta e me oferece uma xícara de café, é terrível. Às vezes você está no ônibus, está num táxi, e vem uma daquelas ideias que você considera maravilhosas, a melhor poema do mundo, né? Uma coisa assim. Você não tem um lápis, não tem um papel, aquilo voa toda a vida e não aparece mais. Quando se diz que Drummond foi o primeiro grande poeta a se afirmar depois das estreias modernistas, não se está querendo dizer que Drummond seja um modernista. De fato, é da liberdade linguística, o verso livre, o metro livre, as temáticas cotidianas, mas vai além. A obra de Drummond alcança como Fernando Pessoa ou Jorge de Lima, Heberto Helder ou Murilo Mendes, um coeficiente de solidão que o desprende do próprio solo da história, levando o leitor a uma atitude livre de referências, ou de marcas ideológicas, ou prospectivas, afirma Alfredo Bode, 1994. Eu acho, ao contrário das teorias modernas, que a inspiração existe. A inspiração é um momento em que você sente
um impulso, às vezes criando até uma espécie assim de elevação ligeira da temperatura, você se sente assim um pouco inflamado, um pouco quente, assim, com vontade de fazer uma coisa. Depois vem a razão, vem a análise, você vai fazer a frio o poema, já agora com a razão mais do que com o sentimento, mas sem abandonar nunca o sentimento. Então essa mistura, essa conjugação de sentimento e de raciocínio, a meu ver, é que vai tocando. Agora, em geral, nunca sai perfeito da primeira vez. Você tem que ler aquilo, reler, mostrar a um amigo, guardar para o dia seguinte, botar na gaveta. Às vezes é necessário até botar 3 meses na gaveta e para ler depois, eu que escrevi isso, não é possível, está muito ruim. As pessoas costumam estabelecer que a poesia de Carlos Drummond a partir da dialética. Eu contra o mundo, desdobrando-se em 3 atitudes. Ele maior que o mundo, marcada pela poesia irônica, ele menor que o mundo, marcada pela poesia social, e ele igual ao mundo, abrange a poesia metafísica. Sobre a poesia política, algo incipiente até então, deve-se notar que o contexto em que Drummond escreve, a civilização que se forma a partir da Guerra Fria, está fortemente amarrada ao neocapitalismo, à tecnocracia, às ditaduras de toda sorte, e ressoou dura e secamente no eu artístico do último Drummond, que volta com frequência à aridez desenganada entre objetos confusos, mal redimidos da noite, 2 cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Como todo bom tímido, ele prefere o canto, a sombra, o lugar oculto, né? Que aliás é um ângulo para a sua poesia. Quando ele começa, ele já expõe a sua máscara, que é a do gauche, né? E a partir daí ele desenvolveu uma extraordinária habilidade de trabalhar com a sua própria timidez e, em vez de vê-la como um limite, tirar proveito poético dela. Isso é uma façanha, né? Mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Quando a gente acompanha a poesia dele toda, é um arco de 60 anos, você vai encontrar todos os humores lá. Vai encontrar muitas formas diferentes. Você percebe que a cada época há variação. Talvez o que nunca varie seja essa luta essencial dele entre a personalidade tímida e um anseio de absoluto. E acho que esta marca não sai da poesia dele. Esse seria, digamos, o foco permanente, né? Mas mudam muito os objetos que fazem parte do seu interesse, né? E a poesia, como o senhor define a poesia? Há 10.000 definições de poesia. Eu não tenho nenhuma própria. Você escolherá a que achar interessante, porque a poesia por si mesma é uma explicação do mundo. Agora, a explicação da poesia fica por conta do leitor e da sensibilidade dele. A poesia me ensinou um pouco a viver, né? Porque eu acho que através da poesia nós adquirimos um sentido mais generoso do mundo e, ao mesmo tempo, nós sentimos a magia do mundo, né? A poesia é um fenômeno como qualquer outro, né? Como a arte, como a música, é uma coisa que nos dá, a meu ver, um grande consolo, é uma grande companhia na vida de qualquer pessoa. Mas a poesia não move, não movimenta, não altera as situações. É uma ilusão supor que o poeta tem um poder maior, não tem, não.